Eu quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando seguimento à leitura da Bíblia em 2025. Hoje estaremos lendo o capítulo 6, capítulo 7 e o capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor e historiador Lucas. Capítulo 6 diz assim: Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos e as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Jesus respondendo disse: nunca lestes os que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes? E diziam-lhe: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então eu já quero pontuar algo aqui. De repente você está me acompanhando na leitura e você é guardador do sábado. Não há nada errado em guardar o sábado. O erro, muitas das vezes, de denominações que guardam o sábado é condenar aqueles que não guardam. Então, se você guarda o sábado, ok, tudo bem, tudo certo, legal, louvado seja o nome do Senhor. É como aqueles que comem carne, como aqueles que não comem carne. O erro não está no fato de você guardar ou não guardar. O erro está em você condenar aqueles que não guardam ou aqueles que não comem. Então observe que o texto aqui é bem claro, e existem outros números, textos que nós vamos ao longo dessa leitura discorrer, e eu sempre vou pontuar isso, que Jesus, o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Então perceba que dos 10 mandamentos, o único que ele é abolido, e na realidade ele é substituído, é justamente a guarda do sábado. Você não vai ver em nenhum momento, durante o ministério terreno de Jesus, Jesus falando sobre a observação do sábado. Mas os demais mandamentos, todos eles ele segue e os observa, e ainda num grau muito mais elevado. Por exemplo, quando o homem e a mulher eles adulteravam, eles precisavam de 2 ou 3 testemunhas pego no ato para poderem ser apedrejados. Olha o que Jesus fala no Novo Testamento, que nós lemos em Mateus: se você olhar e no teu pensamento você cobiçar, já pecou. Ou seja, então está mantendo um dos 10 mandamentos, no sentido ainda muito mais elevado. Somente no pensamento, se alimentar e cobiçar, já cometeu o ato. Entende isso? Agora no sábado, o que Jesus depois ele vai falar? Um novo mandamento vos dou. E qual é? Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso conhecerão, saberão que sois meus discípulos. O que? Se amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Então você que guarda o sábado, ok, bacana, legal. Você que não come carne de porco, legal. Você que não toma café, bacana. Só não condene os que não guardam o sábado, os que comem carne de porco e os que tomam café. Porque isso é o erro, tá bom? Eu queria fazer essa pontuação, lembrando que eu respeito aqueles que guardam o sábado e não tem nada de errado nisso. Cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha uma mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fique em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Olha aí, de novo ainda a questão do sábado. E olhando todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor uns os outros e conferenciavam sobre si o que iriam fazer a Jesus. Então você vê aqui a religiosidade. O homem tinha uma mão mirrada. E Jesus cura ele, ao invés de eles se alegrarem, ao invés de eles dar glória a Deus, de eles magnificarem, de eles ficarem felizes, eles se enfureceram por conta da religiosidade, por conta da lei de preceitos humanos. E é por isso que Jesus fala em Mateus 15, 8 e 9, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Versículo 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são doutrinas e preceitos de homens. Nesse caso aqui, era uma vida. Você imagina o sofrimento desse homem, você imagina a luta desse homem. Agora ele estava normal, as 2 mãos, podia fazer o seu ofício, podia voltar a fazer as suas atividades, estar no convívio sem nenhum tipo de complexo, de nada. Que vitória muito grande, mas não, ao invés de eles se alegrarem, eles se enfureceram.
Tá vendo aí? Vamos seguir. A eleição dos 12. E aconteceu naqueles dias que subiu ao monte orar, e passou a noite inteira em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A palavra apóstolo aqui, ela significa embaixador, representante, enviado. Simão, o qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Um ponto interessante aqui, ó, no capítulo 6, versículo 12, outro ponto que eu quero, hoje está o ponto das críticas, né? Muitas vezes a pessoa critica aquele que vai no monte. Eu não fazer o que no monte? Tem que subir lá no monte para orar. Para que fazer isso? Meu irmão, minha irmã, olha o que Jesus fez aqui, ó. E aconteceu que naqueles dias, capítulo 6, versículo 12, subiu ao monte a orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Se você não sobe o monte, tudo bem, não há problema. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares, sabe todas as coisas, mas não critique, não condene quem vá, porque tem base bíblica. Em diversos momentos nós vamos ver que Jesus subiu ao monte, no monte da transfiguração, subiu ao monte, no monte das oliveiras, subiu ao monte, no monte, do sermão do monte, subiu ao monte para ensinar, ensinou, subiu para orar, subiu para ensinar, entende isso? Então não critique, não julgue. Tá tudo certo se você não vai no monte, você não gosta do monte, bacana, mas não fale mal, não aponte, não condene. Quem sobe, e você que continua subindo, o fato de você subir no monte também não o torna mais santo, mais crente de quem não sobe. Entende isso? Então é muito importante essas pontuações para que nós venhamos a servir a Deus com excelência. Porque você vê, ó, um gosta de doce, outro gosta de salgado. Um gosta de azul, outro gosta de verde. Um gosta de quente, outro gosta de frio. Entende essa dualidade? Mas nem por isso somos diferentes, com pensamentos, com desejos, com emoções. Nem por isso nós somos mais ou menos. Diante de Deus, lembre-se e guarde isso. Nós somos todos iguais. Só há um que é diferente diante de papai. Quem é? Jesus Cristo, o filhinho querido. Só ele. Os demais, irmão, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico, pode ser bilionário, pode ser trilionário, pode ser desde daquele que estiver numa pior situação, que estiver na melhor situação. Diante dos olhos do Senhor, nós somos todos iguais. E há uma ressalva ainda que nós vamos ver aqui nesse capítulo, nesse livro de Lucas. A quem mais é dado, ou seja, a quem sabe mais, a quem tem uma maior capacidade, mais será requerido, mais será cobrado. Então pense nisso, tá bom? Vamos avançar. O Sermão da Montanha, olha lá, 6:17. E descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e a grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e de toda a costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados por espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, o que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai dos ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas o que ouvis, digo: amai o vosso inimigo, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que ferir uma face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, deixe também a túnica. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tornar o que é teu, não lhe torne a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que amam. E se fizerdes o que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles que esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem, emprestai, sem nada, sem esperardes.
será grande o vosso galardão. Sereis filho do Altíssimo, porque esse é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-se-vos-ão. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura um cego guiar outro cego? Não, cairão ambos na cova. E os discípulos não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. A palavra perfeito aqui, no grego, é telelos ou teleios, maduro, completo, maturidade. Então vamos reler o versículo. E o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for maduro, todo o que for adulto será como seu mestre. Porque atentas tu na trave, no cisco do olho do teu irmão? Por que atentas tu no cisco do olho que está no teu irmão, ou argueiro, algumas versões, que está no olho do teu irmão, e não tira, e não na trave que está no teu próprio olho? Ou como podeis dizer que o teu irmão deixa-me tirar o cisco ou o argueiro que está no teu olho, não atentando tu na trave que está no teu olho, hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para poder tirar o cisco ou o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque a boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não colhemos figos de espinheiros e nem vindimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. E por que me chamais Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou bem fundo, e abriu e pôs o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, a qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Capítulo de número 7. O centurião de Cafarnaum. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de um centurião, a quem muito se estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho um soldado sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, maravilhou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, digo-te que nem mesmo Israel achou tanta fé, tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. A viúva, o filho da viúva de Naim. E aconteceu que pouco depois de ir ter com ele a cidade chamada Naim, iam com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e a sua mãe era viúva, e iam com ele uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-a, tocou no esquife, e os que o levaram pararam. Disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele a fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. João envia 2 dos seus discípulos a Jesus. Os discípulos de João anunciaram a todas essas coisas. João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto de Jesus, disseram João Batista, enviou-nos a perguntar:
És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E naquela mesma hora curou muitos da enfermidade, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondeu então Jesus e disse: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas o que saíste a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que andam como preciosos vestidos em delícias, estão nos poços reais? Mas o que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que profeta. Este é aquele a quem está escrito: Eis que envio meu anjo adiante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu os publicanos tendo sido batizado com o batismo de João, justificaram a Deus, mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração? A quem serão semelhantes? São semelhantes aos meninos, que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste, porque veio João Batista, nem comia pão e nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em sua casa, o fariseu assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe com os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Quando isso se viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo mesmo, ou seja, ele pensava com ele mesmo, dizendo: Se esse fora profeta, bem sabia qual é essa mulher que tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo com ele pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize qual deles amarás mais? E Simão respondendo disse: Eu tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Ela regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta unge-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até pecados perdoa? E ele disse à mulher: A tua fé te salvou. Vá em paz. Capítulo de número 8 é o último capítulo da nossa leitura de hoje. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens, ou seja, elas eram mantenedoras, sustentadoras do ministério do Mestre. Aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. Olha aí de novo, ó, o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas, com seus bens, com os seus recursos. Elas eram o quê? Mantenedoras, elas custeavam
as viagens de Jesus, semeavam, ajudavam o ministério, contribuíam e colaboravam para o ministério de Jesus Cristo. Viu? Coisa linda? Parábola do semeador. E ajuntou-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: um semeador saiu a semear. A sua semente, quando semeava, caiu junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nasceu, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu em espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto 100 por um, dizendo que eles dessas coisas clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogavam, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho são aqueles que ouvem, depois que vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu na boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia. Ninguém acende uma candeia e cobre com um vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, para os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, e nem escondida que não haja de saber-se vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter será tirado. A família de Jesus. E foram ter com a sua mãe os seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: está lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem ver-te. Mas ele respondendo disse-lhes: a minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. E partiram. E havindo eles adormeceu, sobreveio também uma grande tempestade e um vento no lago. E enchiam-se de água, e estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse, que até os ventos e a água do mar manda e lhe obedecem? O endemoniado gadareno. E havendo passado para os gadarenos, que está de fronte da Galiléia, enquanto desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo na cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, ou seja, no cemitério. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo, com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. E perguntou-lhe a Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogando-lhe que não mandasse para o abismo, andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogando-lhe que lhe concedesse entrar neles, concedeu. E saindo os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou de um despenhadeiro, e logo afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram, e foram anunciar a cidade nos campos, e saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem a quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado, aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado.
Toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor rogou que se retirassem, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando nele no barco, voltou. Aquele homem, a quem havia saído os demônios, rogou que deixasse estar com eles. Mas Jesus os despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus. A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Aconteceu que quando voltou Jesus à multidão, recebeu, porque todos estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única de 12 anos, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastando todos os médicos com seus haveres, ou seja, com seu dinheiro, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. Disse Jesus: quem me tocou? Chegando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou diante do povo a causa do que lhe havia tocado, e como lhe logo fora sarada. Ele disse: tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ela ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Versículo de número 50. Jesus, porém, ouvindo a resposta, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E entrando na casa, ninguém deixou entrar, senão Simão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando pela mão, clamou, dizendo, e disse: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem a de comer. Os seus discípulos, os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Essa foi a leitura de hoje, uma leitura maravilhosa, uma leitura abençoada, a qual o Espírito Santo tem falado e nos edificado. Que você continue firme, que você permaneça na sua leitura. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o seu comentário, deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque assim o YouTube vai entregando para outras pessoas e elas vão recebendo esse conteúdo e a palavra de Deus vai alcançando um maior número de pessoas. Deus te abençoe, segue firme, até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.